Eu sou a Zóia, tudo bom? Bom, eu pensei muito se eu gravava esse vídeo, se eu fazia algum conteúdo a respeito do que aconteceu lá em Suzano, né? E, bom, eu vou fazer, depois eu penso se eu posto, né, também, né, à medida que eu for falando. Bom, o que eu acho sobre esse tema? Bom, eu estudo esse tema da criminalidade, desses eventos assim, faz tempo, né? Então, a questão é a seguinte: eu costumo dizer que esses casos assim são tão difíceis, né? Porque são imprevisíveis, né? E para completar, né, a dificuldade de se estabelecer algum tipo de causalidade, né, é justamente o fato de que os assassinos muitas vezes acabam mortos. Aí você fica sem essa informação do caso, né? Ou seja, como porque no fundo, eles são as únicas pessoas que podem explicar o que aconteceu, né? Por que isso aconteceu? O que que deu na cabeça deles para eles fazerem isso, né? Isso a gente fica sem saber. Claro que, por exemplo, é inevitável falar sobre o caso de Realengo, uma vez que há algumas semelhanças, né? Nesse caso, o atirador ele deixou cartas, deixou vídeos, uma série de coisas que davam uma certa explicada, né? Ou seja, davam alguma explicação, algum, pelo menos uma motivação, dava para depreender ali daquele material, né? Nesse caso, eu não sei se eles deixaram alguma carta, se eu sei que a rede social de um deles aparecia o cara lá com o traje que ele ia usar no atentado, né? É interessante porque isso mostra que já havia um certo planejamento, até porque se vocês observarem, eu não acho que esse caso seja tipo que tem a ver com esse lance da facilitação das armas de fogo. Eu não sei se essa questão política tem a ver. Eu acho que qualquer suposição a respeito é muito prematura, né? Eu acho que para qualquer pessoa que entende um pouco de criminologia, né, sabe que as coisas, assim, os fatos mais importantes levam pelo menos umas 48 horas para a gente tomar algum tipo de conhecimento a respeito do caso, né? Pelo menos é quando as investigações
tomam curso, né, porque vão ouvir testemunhas, vão ouvir os familiares, né, os colegas. Como já sabemos que os dois estudaram na escola, é possível que apareça colegas de classe falando a respeito deles. Então a gente tem que ter calma nessa hora, né? Ter muita calma. E a questão da arma de fogo, você vê que, assim, os caras foram munidos de um arsenal que eu acho que, tipo assim, se os disparos do revólver não funcionarem, a gente usa esse outro material aqui, né? Diz que levaram faca. Uma das vítimas feridas, né, que foi operada, parece que agora está tudo bem, foi atingida por um machado. Não foi tiro, né? Então, eu acho que essas coisas a gente precisa pontuar até para não... Ou seja, eles usaram... Tinha uma besta, que é um negócio que dispara flechas, né? Chegaram até pensar que tinha bomba, mas eu não sei se... Porque depois disseram que não era bomba, depois voltaram a dizer que era bomba, enfim. Eles estavam dispostos a fazer o que eles fizeram, independente do que eles tivessem à mão para produzir aquilo, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: quem quer matar, mata, né? Eu acho que eu não sou do tipo que acha que só porque não tem arma o cara não vai matar. Se quiser matar, ele vai matar e vai usar o que tiver pela frente para conseguir fazer o negócio, né? Enfim, isso é um detalhe que a gente pode discutir depois, né? É claro que no calor dos acontecimentos as pessoas ficam dando um monte de sugestões, de palpites, não sei o que e tal, né? Uma coisa que eu eventualmente ouço quando acontece esse tipo de coisa, por exemplo, é a questão da segurança das escolas, né? Que essa é uma parte importante a ser discutida. Como fazer com que essas coisas sejam evitadas. Bom, isso a gente, infelizmente, não dá para saber, porque os americanos, por exemplo, já têm esses eventos ocorrendo há muito tempo e com mais frequência. Então, acho que se tem alguém que tem condições de entender um pouco melhor disso, são eles. Porque, né, eu acho que quando você tem um fato mais repetido, você tem a tendência de ter mais material para estudar, né? Então, acho que se eles não conseguiram resolver ainda, então agora são as soluções que são sugeridas são complicadas, né? Eu me lembro que em Realengo chegaram a cogitar, por exemplo, detector de metais. E isso voltou também por sugestão da época que houve aquele caso lá em Goiás, né? E agora eu ouvi alguém falando sobre
esse negócio de detector de metais. Bom, por que isso não funciona? Porque é o seguinte, se você for analisar, por exemplo, o fluxo de um banco ou de algum estabelecimento comercial, você recebe sei lá quantas pessoas por dia, mas nenhuma delas entra no estabelecimento ao mesmo tempo. A coisa é diluída entre os horários, né, de funcionamento desse estabelecimento. Então, por exemplo, o banco aqui, pelo menos, começa a abrir para o público mais ou menos umas 11 horas. Tarde pra caramba, né? 10, 11 horas, né? E fecha às 4. Então, as pessoas vão entrando enquanto isso aí está em funcionamento. E é um fluxo diluído durante esse horário. Agora imagina as crianças entrando todas no mesmo horário, tendo que passar por um detector de metal. As crianças costumam levar mochilas. E nas mochilas das crianças, muitas vezes tem vários objetos de metal. Chave, moeda, clipe de papel. Eu não sei se o aro do caderno também é suficiente para disparar o alarme, né? Enfim. E se o negócio apitar, é claro que quem estiver monitorando isso vai ter que abrir a mochila e ver o que tem dentro, né? Porque se não fizer isso, então não tem utilidade ter colocado o dispositivo ali, né? Então, se é para valer os custos, né, do equipamento, então tem que proceder do jeito que tem que proceder, né? Então, o que acontece? Imagina todas as crianças entrando no mesmo horário, tendo que passar por uma fila. No caso, por exemplo, acho que ali, naquele horário, tinha umas 600 crianças, porque a escola tem mais de 1.000 alunos, mas tem o pessoal que estuda de tarde e o pessoal que estuda de manhã. Parece que naquele horário tinha umas 600. Agora imagina 600 pessoas fazendo fila para passar pela inspeção, né? E vai apitar todo mundo, né? Então vai acabar atrasando a entrada da criança na sala de aula, ou seja, eu acho que vai acabar, e fora que, enfim, vai acabar produzindo algum tipo de tumulto do lado de fora da escola, né? Enfim, eu não acho prático isso, né? Outra coisa é sobre a entrada do aluno, ou no caso desses jovens, na escola, como barrar. Mas aí, tanto nesse caso quanto de Realengo, o que aconteceu foi o seguinte: tanto esses dois rapazes quanto o Wellington, que era o rapaz que atirou em Realengo, eles eram ex-alunos das respectivas escolas, né? Ou seja, eles estudaram ali. Como é que você vai barrar ex-aluno de uma escola? Até porque, por exemplo, eu mesmo, vai que de repente eu precise de um documento que porventura descobriram que está faltando para eu montar um currículo e tal, assim, né? De repente eu preciso
passar numa das escolas que eu estudei quando era criança, adolescente, para pegar esse documento, ou então saber onde é que esse documento foi parar, né? Então, a entrada de ex-alunos nas escolas às vezes é necessária, porque sempre vai haver algum tipo de situação que você vai precisar passar lá, pegar um documento, conversar com o professor, ou até mesmo matar a saudade da escola, ver como é que estão as coisas. Enfim, não tem um motivo específico para você entrar numa escola que você estudou, né? Então, o que vai fazer, né? Agora, claro, se for estranho, se for um cara que nunca apareceu lá, que ninguém conhece, não sei o quê, aí de repente pode ficar uma coisa mais fácil de, de tentar interromper a, a entrada dessa pessoa ali, né? No caso do Colégio de Goiás, pior ainda, o aluno que atirou ainda estudava lá. Ele estava na sala de aula e atirou nos coleguinhas. Então, essas coisas são muito difíceis. Você não sabe de onde vem essas coisas. Você tem duas escolas públicas e essa escola de Goiás que é particular, né? Então, e parece que essa escola que foi alvejada hoje é uma escola importante, apesar de ser uma escola pública, né, estadual. Ali tem crianças, tem adolescentes que são filhos de médicos, de policial, de engenheiro. Ou seja, não é uma escola frequentada exclusivamente por uma camada social mais baixa, né? Ou seja, existe essa questão também social ali, né? Porque também tem acontecido muito, assim, de pais de classe média começarem a colocar filhos em escola pública porque muitas vezes o orçamento não dá para pagar uma escola privada, ou então às vezes a escola pública de uma cidade pequena, né, ou de uma cidade menor, chega a ser tão funcional e de qualidade quanto a escola particular dessa mesma cidade, né? Então, existem escolas públicas que continuam mantendo uma tradição, né? Então, são coisas assim que as pessoas vão tentar, claro, encontrar milhões de explicações e, por exemplo, o Mourão veio com aquele papo de videogame. Claro, e tirando a questão do armamento da reta, né, também. O Major Olímpio veio com aquele papo de armar professores. Tá certo que eu, como professora, já tive vontade de ter uma arma em algum momento na sala de aula, porque tem horas que os alunos deixam a gente maluco, né? E é difícil manter certas posturas dentro de sala de aula que mantenha
a classe concentrada naquilo que a gente tem que fazer ali, né? É difícil. Que mais? E também tem outra coisa, né? A gente fica falando do governo, né, e tal, fica achando que essas coisas são fenômeno que começou ontem, né? Ou seja, não começou ontem. Vamos nos aquietar quanto a essas coisas, né? Porque o problema é o seguinte, uma coisa que eu me lembrei agora é que há uns 2 anos, 3 anos, ou até menos, não interessa, mas foi muito antes do ano passado, por exemplo. Eu vi aqui no YouTube um documentário da Discovery sobre os tiros em Columbine, né? Que mostrou ali a trajetória dos atiradores, o passo a passo que eles tomaram lá dentro da escola. Assim, fizeram uma reconstituição ali, muito bem feito, documentário maravilhoso, né? Como a Discovery sabe fazer sobre esses assuntos, né? E eu fui ler os comentários do documentário, né? Um monte de gente chamando aqueles garotos que atiraram na escola de heróis. Porque eu acho que muita gente se identifica com esse tipo de coisa. É complicado, mas é assustador, mas acontece. Fazer o quê, né? Por exemplo, porque não ficou muito, eu achei que não ficou muito claro no documentário que os rapazes sofriam bullying ou se eles eram esquisitões mesmo, né? Enfim, não ficou muito claro, não ficou mesmo. Aí o que acontece? Muita gente interpretou como se o bullying fosse realmente provado que acontecia, né? Então, aí o pessoal, eles são heróis, porque se eles sofreram nessa escola, eles tinham que ter feito isso mesmo. É porque isso, é porque aquilo. Né? Um dos comentaristas, né, disse assim, porra, tá cheio de psicopata todinho aqui, né? Aí eu fiquei pensando, no início eu ri, né? Porque psicopata todinho, né? Olha o termo que o rapaz usou, né? Aí depois eu fiquei pensando, será que esses psicopatas são todinho mesmo? Ou eles já são um projeto, né? De psicopatas, né? Como saber? Então eu acho que se vocês pararem um pouco e pesquisarem, eu acho que vou até deixar uns links de uns documentários que eu andei assistindo para mostrar, inclusive tem um que conta a história de um atirador que ele fez um massacre no shopping da cidade dele e depois se matou também, né? Só que esse documentário mostra a trajetória dele desde criancinha.
e mostra que ele, desde criancinha, ele já era difícil. Com 4 anos, ele passou 4 anos de idade. A escola chamou os pais desse garoto para dizer que ele não podia mais frequentar a escola enquanto ele não fizesse um tratamento. E ele foi internado com 4 anos de idade, né? Então, de repente, são coisas que eu acho que as pessoas têm que assistir para ver o desenvolvimento dessas pessoas, né? Para entender, pelo menos se não for aplicável a esses 2 rapazes, pelo menos chega muito perto do que pode ter acontecido, né? Então, acho que é por aí que a gente tem que buscar respostas, entende? Tentar ver esses documentários dos tiros em Columbine, porque, por exemplo, no caso do documentário do Michael Moore, a questão ali não era sobre os tiros, era sobre uma questão que ele tinha com a questão armamentista. Então, essa parte da psicologia de quem praticou o crime ficou muito de fora. Entende? O cara foi buscar encher o saco do Charleston Heston. Pra quê? Né? Enfim. Então, não que eu seja contra essa abordagem feita pelo Michael Moore, entendeu? Eu só acho que, nesse caso, esse documentário não foca nos atiradores, né? No processo que ocorreu ali até a execução do massacre, né? Os planos, ou seja, esse documentário da Discovery é legal porque ele tenta colocar você dentro da cabeça dos rapazes, assim como esse outro documentário que eu falei, que conta a trajetória do rapaz até ele chegar ao ponto de atirar no shopping, né? Então é nesse sentido que eu acho que esses 2 documentários são mais objetivos na tentativa de trazer alguma reflexão, né, sobre o comportamento específico ali dos atiradores. Então, bom, qualquer coisa eu ainda faço outro vídeo aí. Se alguém tiver alguma dúvida, eu esclareço, né? Enfim. Eu vou deixar esses 2, eu vou tentar localizar esses 2 documentários aqui no YouTube e vou deixar linkado nas descrições, porque se vocês tiverem curiosidade, e eu acho que eles explicam bem melhor, pelo menos dá para entender como é que funciona esse perfil maluco
de gente que pratica esses massacres, né? Então, é isso. Obrigada.